Olá, gente, tudo bem? Me chamo Samara, estudo na escola José Ribeiro e sou do nono ano B. Oi, gente, eu sou a Milene, estudo na escola José Ribeiro de Souza e sou do nono B. E estamos com a participação hoje do nosso professor de artes, que estamos fazendo junto com ele. Não, de artes? É de artes, né? De artes, de eletiva. De eletiva, e estamos fazendo juntamente com ele um podcast. Boa tarde, eu sou o professor Anderson, né? Esse é o podcast Sintoniza Nono B, que as meninas estão aqui falando sobre um tema que elas gostam muito, que é sobre fé, sobre religião, e para esse caminho que vai aqui a nossa conversa de hoje. Tá, então vamos lá começar o nosso bate-papo para conhecer mais um pouco o que o professor acha sobre o sentido da religião. Professor, como você resumiria a fé, a base da fé, tipo, na sua visão, como você resumiria? Então, a fé, a princípio, ela é você ter uma convicção numa coisa superior, num plano superior. No caso do cristianismo, você ter a fé em Deus, a fé em Jesus. Haveria justificativas não, termos mais acadêmicos para se explicar, mas é isso, é você ter certeza de algo que não há como provar, certo? Tipo, algo que você não vê, né? Você ter certeza de algo que você não vê, de algo que não há como provar, né? No sentido religioso. Sim. Ou simplesmente você ter esperança. Mas não a esperança de você ficar lá de braço cruzado esperando, mas de você buscar o seu contato com Deus através da religião, né? Mas você tem fé em uma coisa que você não vê? Então, eu diria que eu tenho esperança, é mais adequado. Que esperança, no meu campo conceitual, é você sentir a possibilidade de algo melhor, sem você ter certeza disso. E ao mesmo tempo você esperar, né, de um verbo chamado esperançar. Eu estou esperando, mas eu estou agindo. Fé como certeza, realmente eu não vejo desse modo, porque na minha cabeça, na minha experiência, cabe duvidar, cabe questionar. Então é assim que eu vejo. Não tenho um pensamento muito dogmático, né? O dogmatismo vem da certeza. Eu sou da religião tal, essa religião tem um dogma e eu creio plenamente nesse dogma. Tá, e qual é o papel de Deus, o papel da Bíblia na sua visão? Tipo, no sentido de tudo, do mundo, qual é o papel de Deus da Bíblia na sua visão, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Então, tanto Deus quanto a Bíblia é um conceito e uma materialidade que foi construída e elaborada ao longo dos anos, desde os judeus. Então Deus, ele foi sendo construído a partir da ideia de monoteísmo, lá nos judeus, no tempo dos judeus. Várias tribos ali cultuavam outros tipos de deuses, mas uma tribo específica, ela criou o monoteísmo, e a partir disso, a ideia de adorar um único Deus. Depois veio o cristianismo, e aí vem Jesus, que ele é o verbo, né? Jesus, que ele vai trazer ali a ideia de salvação, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele se sacrifica pelo pecado da humanidade. E aí a gente tem também o Espírito Santo, aí, essa trindade, né, pro cristianismo de agora, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, junto com todo o desenvolvimento da Bíblia, forma o pensamento da nossa cultura até os dias de hoje. Sim. E assim que eu vejo a importância de Deus, da Bíblia, na história da humanidade. Como você entende sobre a salvação? Então, a salvação acontecia primeiramente na Bíblia, ali no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, né? Que os judeus, eles sacrificavam os animais em oblação, faziam as ofertas, as oferendas, em expiação aos pecados, certo? Então, a salvação, do ponto de vista cristão, ela chega através de Jesus, que se sacrifica pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, para nos trazer a salvação.
É por isso que, como eu disse anteriormente, Jesus, desse ponto de vista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, do ponto de vista cristão, a salvação ela está ligada justamente a essas questões. Entendi. Existe uma figura central além de Jesus que é muito importante na sua vida? Na sua fé, Sim, né? Porque, conforme eu disse, além de Jesus, esse conceito é controverso do ponto de vista de várias religiões. Tem religiões que vê como... Tem religião, por exemplo, judeus que ainda são monoteístas, né? Mas aí você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí para o católico tem a Mãe de Deus, Maria, que tem um papel de santidade. Sim. Que até alguns protestantes, evangélicos concordam, né? Ela tem um papel de santidade, mas aí entre essas controvérsias teológicas de religiões diferentes, tem os santos também, do ponto de vista dos católicos. E toda essa questão ela interfere também do ponto de vista da fé e da religião. Aí agora eu quero conversar um pouco com as meninas, entender do ponto de vista de fé delas, como que é, ou melhor, como que são as práticas religiosas e como as coisas que foram ditas aqui se encaixam dentro da prática individual de vocês. Vocês podem comentar cada uma? Pode começar. Vai lá, a Milena. Eu não, professor. A Samara primeiro. Professor. É que, tipo assim... mas qual seria o sentido de pergunta? Eu não entendi. Pra você falar qualquer coisa a respeito da fé, a respeito da Bíblia. Como que é a sua prática de fé? Como que você ora? A fé pra mim, né, é aquilo que você não vê, mas você acredita que pode existir, que pode acontecer. É pra mim tipo uma esperança, né? Porque quando você espera por algo, tipo, não, eu tenho esperança que um dia eu vou conseguir viajar. Então pra mim é uma fé, eu tô com muito problema, então eu tenho fé que isso vai se resolver. Então pra mim a fé seria isso. E a Bíblia eu vejo como, na minha vida cristã, eu vejo como um refúgio, um tipo de aprendizagem, porque muitas das vezes quando a gente vai procurar coisas sobre o mundo religioso, o evangélico em si, a nossa bússola, que dizem, né, nossa bússola é a Bíblia. Então aquilo que quando a gente vai procurar, eu preciso de uma palavra para isso, é a Bíblia. Mas o que aconteceu no Jardim do Éden? É a Bíblia, porque aonde eu procuro a minha solução, as minhas coisas são a Bíblia. Então eu acho que a minha visão é essa. Legal. Antes de ir para a Milena, quero perguntar como que você vê as histórias da Bíblia, por exemplo, o Jardim do Éden. Você acha que aquilo ali aconteceu de forma literária ou se é uma espécie de metáfora, de parábola para o ser humano entender algo que, tipo, como se fosse uma lição de como o mundo surgiu, né? Considerando que a explicação religiosa dos fatos são diferentes de outros tipos de explicação, da explicação científica, da explicação filosófica, né? Como que você vê, por exemplo, de como surgiu o mundo, a história de Adão e Eva, se aquilo ali aconteceu de verdade ou se é uma espécie de metáfora para alguns ensinamentos? Eu acho que aconteceu de verdade. Tipo assim, eu não sei, mas assim, lendo, né, que eu li Gênesis do começo ao fim, e na minha concepção, sim, aconteceu de verdade. É que para muitos pode ser apenas uma história, porque muitos têm de como surgiu o mundo, né? Tem um que fala sobre isso. Só que acho que na minha concepção, na minha visão da igreja, como eu aprendi desde pequena, como eu fui criada, nós fomos, né, formados por Deus e a Terra foi criada por Deus também, né, durante 7 dias. Então eu acho que o Jardim do Éden, sim, é uma história real pra mim, né? Sim, mas aí eu tô falando que não é que não seja real, sim. Mas você acha que de fato tinha Adão, Eva, a maçã e a serpente literalmente igual tá ali, ou aquilo é uma espécie de jeito de contar como que o mal entrou no mundo, como se Deus quisesse explicar uma coisa muito difícil para o ser humano entender e ele usou ali dessas metáforas? Eu acho que talvez sim. Não digo muito, mas eu acho que além da Bíblia, existe algo tipo mais, né? Não sei como explicar.
Porque realmente, né, tipo, falam que na Bíblia houve Adão, Eva, que Eva foi lá, comeu a serpente, passou por Adão e tal. Mas eu não sei se, tipo, real foi assim. Ai, professor, não sei. Não sei. Você me pegou agora nessa pergunta difícil. Quer comentar, Milena? Sobre isso? Da sua fé e tal. Eu acho que realmente aquilo aconteceu, de ter a serpente ter ido e oferecido pra Eva e tudo mais. Porque a serpente veio representando o diabo. E o diabo, ele se apresenta de todas as formas possíveis. Então, eu acho que, sim. Eu acho que aquilo ali não é uma forma de, tipo, de tentar explicar melhor pra gente. Não, acho que realmente foi aquilo. Entendi. É verdade. Então, da minha formação, né? Cresci na igreja católica e tudo mais. A gente vê como uma metáfora. Sim. Não é que tinha uma serpente de verdade ali. Alguns católicos também veem como literal, né? Porque a igreja católica não é um bloco único, né? Dentro dela tem algumas divergências. Mas ali é tipo como se fosse um ensinamento, assim. Não era uma serpente verdadeira ali, porque serpente não fala, né? Então era um símbolo. O símbolo do quê? De um tentador. E aí entra o que você falou. Na verdade é a mesma coisa que você disse, só que de um jeito diferente. Você acha que aconteceu de verdade, que ali era o diabo mesmo. E eu tô falando que no meu entendimento teológico, que era uma representação. Não houve literalmente uma serpente, mas ali representa ali as primeiras menções sobre o que é diabo na Bíblia. Que inclusive na Bíblia diabo começou com essa ideia daquele que tenta. O tentador, esse é o diabo. Eu não sei se é verdade, né, mas eu acho que entre os meus... Eu não sou evangélica desde berço, né? Eu fui da católica... Não, eu fui de uma religião junto com a minha mãe, depois eu fui pra católica, fiquei um tempo, fiz catequese, que fala? Catequese. Fiz catequese e tal, só que eu era pequena, então eu não entendia muito. Mas minha mãe e meu padrasto sempre falou pra mim que o mundo ele surgiu depois que Eva comeu a maçã, né? Que ali veio o pecado. O mal surgiu que depois que Eva... E ali veio o pecado. Minha mãe sempre falou pra mim, não sei se é verdade, que antes do pecado surgir, antes de Eva comer a maçã, os animais falavam, tipo, tudo era tipo, tudo sã. Eles não usavam roupa, não usavam nada. E quando eles comeram do fruto que não era pra ter comido, aí surgiu o pecado, surgiu o mal, que é quando eles estavam nus. E aí foi quando, né, tudo surgiu. Hoje, na minha concepção e pelo que eu aprendi, hoje se existe violência, pecado, essas coisas, por conta do que aconteceu no Jardim do Éden. Mas é interessante que isso faz a gente pensar em umas perguntas difíceis, que às vezes até sem respostas. Por exemplo, o que é pecado? Na minha concepção, dentro da igreja evangélica, tudo que não agrada a Deus. Como que a gente sabe o que não agrada a Deus? Beber, fumar, adulterar, cobiçar. É o que está na Bíblia. Exatamente. Que é o que a Bíblia nos ensina o que é pecado. Matar, roubar, são os 10 mandamentos, né? Matar, roubar, cobiçar a mulher do outro. É mulher, né, que fala? Não amar o próximo. Enfim. Mas não fica complicado, porque aí não fica parecendo que tudo isso de ruim entrou no mundo por causa da mulher? Sim. Mas realmente... Não fica parecendo... Mas eu acho que realmente foi, aí né? o homem tava lá de boa, quietinho, chegou a mulher lá com a maçã, você não acha que fica... Sim, mas porque ele foi induzido. Da mesma forma que... É porque ela foi... É porque, tipo assim, eu acho que ela teve uma curiosidade e quis ver. Então você acha que as mulheres são mais curiosas que os homens? Não, da mesma forma que ela teve a iniciativa, o Adão também poderia ter tido a iniciativa. E outra, eu não lembro muito, mas Adão já sabia da árvore que não podia ser comida. Que não podia comer a fruta que estava na árvore. Eu não lembro se Na real, os Eva... dois sabiam, porque desde quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, ele falou: vocês podem comer de todos os frutos, menos desse, porque se vocês comerem, vocês vão ter a consequência. Aí então os dois tinham a concepção de que era um pecado. Sim, aí quando Eva comeu, Eva foi até Adão, né, pra oferecer daquele fruto. E tipo assim, ele sabia que não podia. E aí ele foi e comeu. Caiu na tentação. Caiu na tentação, real. Entendeu? E aí foi quando tudo, né, aí foi né. Aí isso, eu sei. Entendi, legal.
Então, Calma aí, tanto que a gente brinca, né? Tipo, na igreja a gente fala, ai, quando a gente for pro céu, você encontrar Eva, você encontrar Adão, eu vou arregaçar, eu vou fazer isso. Porque eu acho que hoje o mal só existe realmente na coisa evangélica por conta disso. Por conta de terem comido fruto que não era pra ter comido, e aí surgiu o mal, o pecado, as coisas ruins que hoje existem. entendi. Então a gente pode finalizar, deixar um gostinho de quero mais pra próxima. Com certeza, Com certeza. Algum comentário mais? Não, acho que é isso. É um bate-papo bom. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, né? Um episódio piloto pra gente testar aqui, com os recursos que a gente tem, os celulares ali apoiados, né? E esse foi o nosso podcast Sintonizando no B. Pode fé, né? Pode de Fé. vocês, grupo de vocês, que gosta de conversar e dialogar sobre assuntos de religião e fé. Sim. Tá? E só para finalizar, inclusive religião quer dizer você religar ao sagrado, ao transcendente. Então, religião é uma conexão do homem com o divino, certo? Obrigado, agradecemos, um salve Obrigada, de palmas. gente. Tchau. Será que foi?